Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Yami, o Hokage maligno. Capítulo 121. Tsunade disse com dificuldade. Ele ainda é meu filho. Yami parou por um segundo, mas continuou andando. Talvez se você ficar completamente sóbria, você pode vir morar na minha casa, onde a Shi vai ficar. Não é tarde demais para parar de agir como uma mulher fraca e ser você mesma. A Tsunade que eu conhecia antes, ela está quebrada agora. Talvez então, você seria uma mãe que a Shi pode admirar, disse Yami. Alguns dias depois. Ponto de vista geral. O time 13, ou também conhecido como time Yami, estava no campo de treinamento de Inuzuka, esperando seu professor Jounin aparecer. Ele estava ausente há uma semana, mas eles ainda tinham seus clones de sombra para treiná-los. Kurenai estava encostado em uma árvore enquanto lia um livro. Gai estava fazendo flexões com uma mão. Então tem Azuma. Ele está deitado no chão cochilando. Mas o Ninken de Yami, Shiro, continuava cutucando Azuma. Azuma apenas se virou, mas Shiro, que estava transformado em sua pequena forma de cachorrinho branco, continuou cutucando. Azuma finalmente desistiu de tentar tirar um cochilo, e enquanto ainda estava deitado, ele apenas se virou. Ele preguiçosamente abriu um olho e disse a Shiro: "O que você quer agora, Shiro?" Shiro apenas endireitou o corpo enquanto seu rabo balançava atrás dele. Shiro apenas abriu a boca e: "Vai me comprar um pouco de ramen humano." Uma voz profunda veio do pequeno Ninken. Ele tinha aprendido a falar há um bom tempo. Quando Yami está por perto, ele age todo bonitinho e tudo mais. Mas assim que Yami desvia o olhar, Shiro abusa de seu poder e ordena que as pessoas façam coisas para ele, como comprar comida para ele, coçar suas costas e limpar seu cocô. Os olhos de Azuma se abriram completamente. Ele não estava mais com sono. Como se eu fosse fazer isso, seu cachorro idiota. Shiro apenas olha calmamente para Azuma. Então ele apenas se vira e faz uma merda e se vira de volta para Azuma. "Pegue meu cocô." Azuma imediatamente se levantou e se afastou do cocô. "Que diabo, seu cão estúpido? Isso é nojento. Por que você faria isso?" Shiro apenas sorriu e disse: "Pegue esse cocô." "De jeito nenhum eu vou fazer isso, seu cão estúpido." Azuma disse com raiva, com o rosto cheio de raiva. Shiro continua humilhando-os repetidamente assim. Ele é muito exigente e casca grossa. Quando Yami não está por perto, ele até anda como se fosse dono da terra em que está pisando. Você sabe como Yami senseia sobre limpeza, Azuma, ele provavelmente te castigaria por um mês. Você sabe que Shiro também gosta de exagerar as coisas quando ele se reporta a Yami, então você tem que levar isso em consideração. Mesmo enquanto dizia isso, Kurenai tinha um olhar calmo no rosto. Ela e Shiro tinham feito um acordo de que ela o ajudaria se ele desse algumas das camisas de Yami para ela. Kurenai sabe que isso é meio assustador, mas contanto que ninguém descubra, então está tudo bem. Gai não se importou com nada disso e começou a fazer algumas flexões de polegar. Quando ouviu tudo isso, Azuma decidiu desistir. Com uma cara resignada, ele perguntou: "Então, alguém tem uma sacola plástica ou algo assim?" Shiro apenas olha inocentemente para Azuma e diz: "Tem um guardanapo fino se você quiser." Azuma apenas suspirou em resignação ao sentir seu orgulho sendo pisoteado e estrangulado até a morte. Então veio o último prego no caixão quando Shiro disse com uma voz arrogante: "Talvez se você fizer bem o seu trabalho, eu possa ser generoso o suficiente para pagar por uma missão de classificação de vadia humana." Sem que eles saibam, a maior coisa que Shiro e Yami têm em comum é sua mesquinharia. Enquanto tudo isso acontecia, Yami estava escondido nas árvores olhando para eles. Seu Ninken Shiro é realmente uma fonte de entretenimento para ele. Sua personalidade é muito divertida. Ele tinha acabado de registrar a Shi na academia. Ele também tinha acabado de colocar alguns selos de explosão dentro do couro cabeludo de Ashi. É verdade que Ashi era filho dele, mas por que isso faria alguma diferença para ele? Itachi era filho de Fugaku. Olha onde isso foi parar. De qualquer forma, Ashi não é tão importante no momento, ele deveria se concentrar nas coisas mais imediatas. Yami, ponto de vista. Mesmo olhando para meu genin, não pude deixar de pensar no meu último problema. Meu poder quase atingiu o pico novamente. Tenho 5 corações que criei sozinho, para mim. Até substituí meu coração original por um coração com melhor afinidade com o vento. Meu chakra continuará a crescer até que eu tenha naturalmente tanto chakra quanto 5 chakras fortes de nível Kage. Agora até tenho o estilo madeira, só com isso eu facilmente classificaria como Rank S, mas o estilo madeira usa muito chakra, e não chega nem perto do nível de Hashirama. Mas ainda não estou nem perto de estar satisfeito, Kaguya, o outro Otsutsuki. Quero ser tão forte que até o próprio Shinigami tenha medo de tomar minha alma. Mas se eu alcançasse esse objetivo, o que eu faria em seguida? Eu quero ser onipotente e onipresente. Eu quero ser Deus. Não um Deus só de nome, como o Deus da morte ou algo assim. Eu quero ser o Deus, aquele que sabe tudo e tem o poder de fazer tudo. Mesmo depois disso eu quero mais, definitivamente existem outros mundos lá fora. Eu quero conquistá-los todos. Eu quero tudo que o multiverso tem a oferecer e mais um pouco. Quero brincar com as pessoas como se fossem meus brinquedos. Quero poder expressar meus pecados no mundo sem medo de algo acontecer. É tão injusto pedir isso. Então um sorriso torto se forma em meu rosto enquanto meus pensamentos vão para lugares sombrios. Se nasci com a capacidade de escolher e ter livre pensamento, por que não deveria perseguir a divindade? Se desde o começo ninguém esteve no trono absoluto dos mundos. Nem eu, nem mesmo os chamados deuses. No entanto, esse vácuo intolerável tem que chegar ao fim. Doravante.
Eu me esforçarei para estar no trono absoluto dos céus e governar sobre todos. Ok, já chega de tempo pensando em coisas assim, eu nem sequer alcancei meus objetivos atuais. Morder mais do que posso mastigar seria perigoso, preciso ter muito cuidado se quiser alcançar meus sonhos. Depois que Azuma limpa as fezes de Shiro, eu apenas comecei a andar normalmente em direção ao meu time. Eu tinha um olhar de completo desinteresse enquanto eu apenas olhava para eles com um olhar entediado nos meus olhos. Olá, meus alunos, como foi o treinamento de vocês enquanto eu estava fora? Espero que vocês não tenham fudido e desperdiçado suas vidas. Eu brinquei com eles em um tom suave. Vamos lá, sensei, você não precisa dizer isso desse jeito. É só uma semana, disse Azuma enquanto tentava suavizar um pouco a conversa. Eu só dei uma olhada e ele simplesmente se encolheu. Então eu notei o olhar em seus olhos enquanto ele tentava mudar de assunto. O sensei Shiro também está sendo cruel e mesquinho de novo, reclamou Azuma, apontando para Shiro o tempo todo. Eu só olhei para Shiro, ele estava de costas, mostrando sua barriga para mim enquanto seu rabo se contorcia. Ele age inocentemente enquanto tenta brincar comigo. O que Azuma disse é verdade, Shiro? Perguntei. Shiro apenas se virou e com um olhar inocente nos olhos ele disse: claro que não, Yami, você pode até perguntar aos outros. Eu apenas olhei para Gai, que havia parado seu treinamento assim que cheguei. Eu estava treinando sensei, então não estava prestando muita atenção. Respondeu Gai. A próxima foi Kurenai, ela parecia insegura sobre o que dizer. Então notei Shiro fazendo expressões estranhas em direção a Kurenai, mas eu simplesmente agi como se não tivesse notado. Ele provavelmente está ameaçando expor as coisas estranhas que ela faz com minhas camisas. Eu realmente não sei como confrontá-la sobre isso. É como se o agente do FIB não pudesse confortar alguém por assistir a mais 18 estranhos, já que eles teriam que admitir que estão espionando-os. Então eu apenas deixei a situação ser, tenho certeza de que Kurenai vai superar sua fase assustadora, espero. Não tenho certeza. Não acho que Shiro tenha dito isso. Respondeu Kurenai com uma expressão culpada no rosto. Eu apenas dei de ombros. Bem, não importa de qualquer forma, pois eu só vim para dizer a todos que eu os inscrevi para os exames Chunin que serão realizados em Kusagakure. Todos eles parecem um pouco surpresos com isso. Mas eu coloquei uma expressão séria e comecei a explicar a situação para eles. Bem, a verdade é que, antes que este ano acabe, teremos outra guerra ninja. Capítulo 122. Estou apenas tomando um bom chá de manhã, como sempre. Ontem expliquei ao meu genin os detalhes sobre os exames Chunin. Eu mesmo nunca fiz um desde que fui promovido no campo de batalha. O que era mais fácil para mim, na época, porque eu estava concentrado no poder, do que em algum teste de sobrevivência que pode ser passado até mesmo por pessoas não qualificadas se tiverem sorte o suficiente. Quero dizer, durante a linha do tempo do cânone, nenhum dos 12 de Konoha era realmente qualificado para se tornar Chunin. Quero dizer, dê um Chunin endurecido pela batalha e ele vai acabar com os gostos de Naruto, Sakura e Sasuke. Quero dizer, aqueles como Lee tinham poder suficiente, mas não tinham liderança e inteligência para ser um Chunin. Mas acho que esses serão tempos diferentes. 3 horas depois e eu estou em Kusagakure. É claro que não teletransportei meu genin para cá. Eles precisam aprender a lidar com seus próprios problemas agora, e como a guerra está próxima, eles precisam ser especialmente cuidadosos. Kusagakure, ou também conhecida como a Vila Oculta da Grama, não é tão impressionante quanto Konoha. É uma pequena vila ninja e geralmente tem uma atmosfera muito sombria. Quero dizer, até os prédios são pintados em cores mais escuras. De qualquer forma, eu tenho muitos selos Iraishin por aqui também. Este é meu backup, caso eu me torne um ninja desaparecido. Na próxima eleição do Kage deles, o cara que eu controlo deve se tornar o próximo líder da vila. Eu empilhei tanto o baralho a meu favor, isso realmente me tranquiliza, um pouco. Não estou tão preocupado com a terceira guerra quanto estava com a segunda. Eu era um fraco naquela época, apenas tão forte quanto um Chunin. Mas agora é diferente. Ponto de vista geral. Enquanto isso acontecia com Yami em Konoha, seu cão ninja Shiro estava tendo um dilema totalmente diferente. Shiro estava olhando o cardápio de uma barraca de ramen que ele gosta. Qual eu escolho? Yami me deu 100 mil ryu e esse é meu salário enquanto ele está fora. Vai ser difícil administrar. Quero dizer, é o que uma família normal ganha em um mês. Mas eu não sou uma família normal. Estou acostumado a um certo tipo de estilo de vida. Ao escolher ramen, eu diria todos os pratos. Apenas experimente todos e depois vá embora. Pensou Shiro, enquanto se depara com uma das decisões mais difíceis que já tomou. Então, de repente, enquanto ele contemplava isso, uma mulher ruiva, que parecia ter cerca de 19 anos, estava usando uma roupa de jounin e seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo. Shiro apenas olhou para ela e sentiu uma familiaridade nela, como se a tivesse conhecido em algum lugar. Ela é alguém que eu já enganei antes, pensou Shiro. Ele realmente enganou e intimidou muitas pessoas, então não consegue se lembrar de todas. Shiro estava prestes a insultar a moça do cabelo de tomate, mas seus instintos o impediram de fazer isso. Acho que não deveria fazer isso. Ela parece perigosa e instável. Além disso, as emoções negativas que saem dela são avassaladoras. Ela é a Jinchuriki da 9 caudas que Yami às vezes fala. Shiro contemplou. 2 meses depois. Era um dia ensolarado comum aqui em Konoha. O sol estava brilhante, os pássaros cantavam e as pessoas pareciam conversar entusiasticamente umas com as outras. Mas se você olhar por baixo, verá muitos ninjas que estão nervosos.
As escaramuças entre as fronteiras dos países estão aumentando. Logo logo o Ambu terá que ser enviado para lá e então, o inferno vai se soltar. O terceiro Hokage estava cuidando de alguma papelada. Em tempos tão terríveis, cada papel tinha que ser examinado cuidadosamente, afinal, os tempos de guerra estão muito próximos. Deve haver alguns cortes no orçamento que precisam ir para o exército. O Hokage estava decidindo se aumentar os impostos seria uma decisão válida que daria aos ninjas um equipamento melhor e, por isso, aumentaria drasticamente as chances de vitória. O Hokage, embora tenha terminado de lamentar por seu amigo Danzo, ele ainda se lembrava de quando pedia conselho a Danzo em decisões como essa. Ele sempre foi um extremista. Se Danzo conseguisse, 80% do orçamento iria para o nosso exército. Mas mesmo com sugestões tão ruins, Hiruzen ainda obteve muita percepção disso. A incomparável rede de espionagem de Danzo teria que ser substituída. Orochimaru está trabalhando para assumir esse trabalho, decidiu Hiruzen. Nos portões de Konoha, num clarão negro, Yami e sua equipe Genin apareceram. Todos estavam ilesos e pareciam os mesmos, exceto que os Genin pareciam cansados e usavam coletes Chunin neles. Então todos se formaram e se tornaram Chunin. Yami apenas olhou para seu time e disse: já que eu os teletransportei para cá e agora vocês são todos Chunin, não há mais necessidade de vocês irem para missões de classificação C ou B comigo. Vocês podem fazê-las sozinhos. Yami apenas olhou para eles e sorriu levemente. Mas lembrem-se, vocês sempre serão o time número 3, e sempre serão meus alunos. Agora vocês podem voar por conta própria, então vão e abram suas asas. Me deixem orgulhoso, deixem para trás uma lenda que será falada por muitas gerações. Enquanto Yami dizia isso, Kurenai estava corando, Gai estava chorando e Azuma apenas sorriu um pouco. Eles tinham chegado tão longe em tão pouco tempo por causa de Yami. Então Yami começou a se afastar de seus alunos. Quando Gai, Kurenai e Azuma veem suas costas, todos os três se curvam até a cintura e dizem em voz alta: obrigado por tudo, Yami-sensei. Yami para no meio do caminho. Seu rosto tem uma expressão calma como sempre. Um pequeno sorriso apareceu em seus lábios enquanto ele se virava e dava um sinal de positivo para seus alunos. Estou orgulhoso de vocês. E só porque vocês são Chunin não é o fim da estrada. Leiam os livros que dei a vocês como presentes depois do exame. Eles têm uma explicação passo a passo sobre como se tornar um ninja rank S. Eu fiz isso para cada um de vocês, especialmente para suas naturezas de chakra e especialidades. Quando eles ouvem isso, todos ficam surpresos que Yami passou tanto tempo escrevendo um livro para cada um deles. Mesmo quando ele não for o professor deles, ele os guiará em. Depois de todo aquele fiasco com as crianças, Yami foi até a companhia do seu clã e viu que estava tudo bem. Como ele está caminhando por todo Inuzuka, quando eles veem Yami, eles se curvam um pouco e dizem: Yami-sama. Yami apenas sorriu calorosamente para eles. Então, enquanto caminhava, sentiu Shiro dormindo em uma das casas de cachorro. É onde eles criam seus Ninken e ele ficou um pouco curioso sobre o que Shiro tem feito quando está fora. Quando Yami entra na casa, ele vê muitos cães por todo lado, tudo parece normal, alguns cães estão brincando, alguns dormindo e assim por diante. Ele interrompe seu fluxo de chakra e embota seu estado emocional para impedir que Shiro o sinta. Já que Shiro teve uma fusão com um pouco de carne do Zero Caudas, suas habilidades de detecção são muito boas. Então Yami finalmente entrou na última sala. Lá dentro ele viu Shiro de costas, ele está coberto por comida de cachorro enquanto outros cachorros o lambem. Ó legal. Geme Shiro cercado por cães que o lambem. Suas vadias me lambam, suas cadelas. Diz Shiro com a língua de fora e uma expressão satisfeita no rosto. Yami apenas olha para Shiro. Ele obviamente sabe como seu Ninken é quando ele não está por perto, mas até ele ficou surpreso com isso. Yami apenas suspira e com uma voz calma ele chama: Shiro. Imediatamente assim que ouviu isso, os olhos de Shiro se arregalaram. Ele olhou ao redor e avistou Yami. Ele rola sobre os pés e mesmo coberto por comida de cachorro ele diz: Yami, isso não é o que parece. Yami apenas levantou uma sobrancelha questionadora. Tenho quase certeza de que é isso que parece. Você não sempre disse que não se deve julgar um livro pela capa? Suspiro. Se na capa do livro está escrito, cachorro coberto de comida e gemendo enquanto é lambido por outros cães. Acho que não preciso ler o livro para saber o que está escrito lá dentro. Capítulo 123. Depois de todo o fiasco com Shiro sendo nojento, Yami foi em direção à sua casa. Ele não tinha voltado por 2 meses desde que ele estava nos exames Chunin. Eles eram chatos pra caramba e ele passava a maior parte do tempo procurando por qualquer kunoichi ninja bonita para manipular para dormir com ele. Não havia realmente muitos poderes importantes em Kusagakure durante os exames por causa dos tempos de quase conflito. Ao chegar em sua casa, Yami sentiu as 4 assinaturas de chakra em seu quintal. Ele entra na casa e com seu andar silencioso e instintivo, chega ao quintal. No quintal há uma árvore de sakura e um lago. Lá ele também vê Tsunade, Tsumi Mizune, sua mãe, e Ashi. Sua mãe e Tsumi estavam sentadas na varanda, enquanto Tsunade estava instruindo Ashi como andar na água enquanto ao mesmo tempo segurava uma folha em sua testa. Tsunade estava sóbria, que era a condição de Yami, para ela se encontrar com Ashi. Yami apenas olhou para isso com olhos analíticos. Ele determinou que Tsunade devia estar sóbria há algum tempo, já que ela e Ashi mostraram tanta familiaridade enquanto ela o instruía. Ashi, concentre-se e não pense em mais nada. Tsunade instruiu, enquanto ela também fazia o mesmo exercício que seu filho.
Para que ela pudesse mostrar a ele que é possível, ela até encoraja Ashi, o que o empurra a se esforçar mais, já que antes de morar em Konoha, ele nunca recebeu elogios de sua mãe. Yami apenas foi em frente e fez uma saudação casual. Ei, o que vocês andaram fazendo? Imediatamente todos se viraram, sem ter notado que Yami estava ali. Até Tsunade ficou um pouco surpresa, afinal nem ela, uma ninja de rank S, o notou. Ela já reconheceu que Yami é mais forte que ela, mas notá-lo não deveria ter sido tão difícil. Talvez eu tenha ficado um pouco enferrujada nesses últimos anos, pensou Tsunade. Mizune apenas sorri e sua idade realmente transparece com isso. Ela tem quase 40 anos e durante o tempo em que seu filho, Yami, estava na linha de frente, o estresse que ela experimentou durante esse tempo a fez parecer um pouco mais velha do que sua idade real. Ela se levanta e abraça Yami, com um sorriso amoroso no rosto. Bem-vinda de volta, Yami. Yami também a abraçou de volta e um sorriso apareceu em seu rosto. E uma expressão amorosa verdadeira e genuína apareceu em seu rosto. Estou de volta, mãe, espero que não tenha sentido muito a minha falta. Sumi apenas tem uma expressão calma no rosto. Bem-vindo de volta, Yami. Ashi e Tsunade também dão suas saudações, enquanto a última tinha um olhar estranho em seus olhos. Tsunade não se esqueceu das coisas que Yami disse a ela, e ele a socando com seu punho. Ela ainda se lembra da dor de sua espinha sendo obliterada e ter que curar cuidadosamente e lentamente esse tipo de ferimento é muito doloroso, mas não excessivamente. Sundie teve que se curar de pior durante a Segunda Guerra Ninja. Yami sentou-se com Tsumi e sua mãe enquanto Tsunade continuava dando aulas para Ashi sobre como controlar melhor seu chakra. Mas ainda assim eles não estavam tendo nenhum progresso e Ashi ainda estava com água até os joelhos no lago, enquanto tentava segurar a folha na testa. Então, depois de alguns minutos apenas observando, Yami decidiu agir por si mesmo. Há quanto tempo Ashi treina esse exercício de chakra? Perguntou Yami com um tom curioso na voz. Tsunade apenas olhou de soslaio para ele, seus olhos brilhando na luz enquanto ela respondia. Ele está nisso há 2 semanas, mas está fazendo um progresso muito bom para sua idade. Lembro que Jiraiya não conseguia fazer esse exercício até os 20 anos, levou quase 5 anos para fazer. Yami notou como ela não disse nada sobre o quão rápido ela ou Orochimaru fizeram o exercício. Ele já podia imaginar que não demorou muito para nenhum deles, eles provavelmente dominaram em semanas. Tsunade simplesmente não quer pressionar Ashi, mas ela está sendo muito mole com ele, isso seria prejudicial ao seu crescimento e possivelmente o tornaria arrogante. Eu já o treinei para estar muito acima de qualquer um de seus colegas de classe, então ele pode começar a ter algumas ideias ou noções idiotas. Ele precisa de uma figura masculina forte em sua vida. Alguém que o tire das drogas erradas e o coloque nas drogas certas. Ok, talvez não essa última parte. Pensou Yami divertidamente, enquanto ao mesmo tempo observava Ashi. De repente seus olhos brilham vermelhos por uma fração de segundo, sem que ninguém perceba. Então ele se levantou e caminhou lentamente em direção ao lago onde Tsunade e Ashi estavam. Verdadeiro Jiraiya pode ter levado tanto tempo, mas eu aprendi esse exercício em menos de 1 semana. Eu não era necessariamente talentoso também. Então a conclusão é que, você Ashi não está se esforçando o suficiente. Yami repreendeu com uma voz suave. Ashi ficou sem palavras e Tsunade queria dizer algo, mas Yami a interrompeu usando linguagem de sinais e dizendo que tinha tudo sob controle. Então ele andou sobre a água e chegou perto de Ashi. Ele se agachou e agiu como se estivesse olhando para as pernas de Ashi. Ele se levanta e diz: isso não vai dar. Seu problema não é que você não consegue se concentrar em 2 coisas ao mesmo tempo. Eu sei como podemos resolver isso. Saia do lago. Menciona Yami. Ashi seguiu suas instruções e assim o fez. Tsunade apenas suspirou e foi se sentar ao lado de Tsumi e da mãe de Yami. Yami então pegou 2 gravetos da árvore de Sakura e disse: pegue estes e tente desenhar um círculo e um quadrado no chão ao mesmo tempo. Isso parecia fácil para Ashi e ele tentou fazer, mas não conseguiu. Ele tentou novamente, ele ainda não fez direito. Enquanto Ashi tentava fazer direito, Yami foi e sentou-se ao lado de Tsunade. Quando Mizune, mãe de Yami, viu o quão bom Yami era em treinar Ashi, ela não pôde deixar de dizer: você é bom com crianças, Yami. Vocês realmente pareciam pai e filho. Tsunade estremeceu um pouco ao ouvir isso, enquanto Yami apenas mostrou um sorriso misterioso no rosto quando ouviu isso. Talvez eu deva ser pai em breve, quem sabe, eu pareço muito bom nisso, disse Yami, sorrindo para sua mãe. Sumi imediatamente começou a ter fantasias estranhas sobre ter filhos com Yami, começar uma família feliz enquanto Mizune mimava seus netos. Yami e ela seriam rigorosos, mas eles não seriam os mesmos. Yami seria o pai rigoroso esperando nada menos que a perfeição, mas ela, embora rigorosa, também seria um pouco suave com seus filhos. Mas enquanto Tsumi pensava nisso, Tsunade olhou para Yami com os olhos escondendo um certo sentimento que ela tinha. Família, enquanto todos falavam sobre a família aqui, Yami tinha um olhar melancólico em seus olhos, enquanto pensava sobre outra família toda junta. Capítulo 124. 1 mês depois. Ponto de vista geral. Durante o meio-dia, no campo de treinamento de Inuzuka, Yami estava treinando. Ele estava se alongando e fazendo exercícios leves para aquecer o corpo. Ele estava sem camisa e até tirou a faixa da cabeça e a colocou de lado. Suas únicas roupas eram suas calças azul escuras. Enquanto Yami terminava o último aquecimento, ele respirou fundo e lentamente raios de luz começaram a aparecer sobre sua pele. É isso.
pensou Yami tentando se motivar. Armadura de relâmpago. Logo o relâmpago envolve seu corpo e Yami disparou 2 metros para a direita. Mas assim que fez isso, começou a sentir o cheiro de algo queimando. Ele olhou para suas mãos e viu que sua pele estava derretendo lentamente. Ele tentou ganhar controle do raio, mas não conseguiu, então nem metade de seu rosto derreteu, mostrando um esqueleto preto sob sua carne. Assim que Yami viu que não conseguia controlar a técnica, ele simplesmente a parou. O raio se dispersou e tudo voltou ao normal. Sua carne se uniu novamente em menos de 2 segundos. Sua carne voltou ao normal. Parece que não consigo controlar os raios que gero com o ninjutsu. Se ao menos eu tivesse o pergaminho de jutsu para a técnica e como ela é usada. Contemplou Yami. Ele não conseguiu usar a técnica porque não conseguiu copiar, mesmo com o Sharingan, algo no nível do capa de chakra relâmpago do Raikage. Mas mesmo com a falha, Yami não ficou desapontado. Ele estava pelo menos progredindo e quando ele eliminar o terceiro Raikage e fizer experimentos em seu corpo e ler suas memórias, Yami descobrirá como a armadura de relâmpago funciona. Eu não vou eliminar o Raikage por quase me eliminar durante a Segunda Guerra Ninja. A vingança é algo que obscurece o julgamento das pessoas e as faz agir irracionalmente. Eu vou eliminar o terceiro Raikage porque isso é benéfico para mim. Além disso, não mudaria significativamente os eventos futuros que eu conheço se eu decidir matá-lo durante a Terceira Guerra Ninja. Embora com meu poder subindo a tais níveis ultimamente, eu nem tenho me preocupado com coisas como a linha do tempo. Eu já tenho olhos em todos os lugares deste mundo, até mesmo tão longe quanto a Terra dos Demônios. Calculou Yami com um brilho estranho em seus olhos. Depois de alguns minutos descansando enquanto se levantava, Yami de repente olhou para algumas árvores e com uma cara fria ele disse: "Você sabe que para um Sannin você realmente não é tão bom em furtividade." Então o estranho tom de riso vem de uma das árvores enquanto ela lentamente se transforma em uma figura humana e essa figura era Orochimaru. Ele tinha as mãos nos bolsos enquanto caminhava calmamente para frente. Como esperado de você, Yami. Suas habilidades sensoriais são extraordinárias. Eu me pergunto como você as conseguiu, disse Orochimaru com um brilho distorcido nos olhos. Yami tinha um olhar entediado enquanto seus olhos negros encaravam os olhos amarelos de Orochimaru, que com a fenda neles, pareciam os olhos de uma cobra. Yami não tinha medo de Orochimaru, mas o brilho em seus olhos definitivamente o enervava. Afinal, Orochimaru é alguém perigoso e extremamente inteligente. Baixar a guarda, mesmo que um pouco, perto dele poderia ser seu fim. Quando você fala, quase parece que você está prestes a chegar ao ponto de algo, mas então você apenas balbucia e fala, diz Yami calmamente enquanto tenta discernir o objetivo de Orochimaru. Orochimaru não leva o que Yami disse como um insulto e começa a se aproximar de Yami. Suas mãos saem dos bolsos enquanto ele diz: "Diga-me, Yami, qual é o sentido da vida?" Yami ainda tinha apenas um olhar entediado no rosto quando disse: "Suspiro. A vida é o que você faz dela, Orochimaru. Agora você pode parar de me incomodar." Yami acenou com a mão para dizer a Orochimaru para ir embora. Mas os olhos de Orochimaru tinham um brilho ainda mais louco. Isso preocupou Yami um pouco e ele apertou os músculos, pronto para qualquer ataque repentino ou algo assim. Mas Orochimaru perguntou novamente: "Qual é sua visão sobre poder, Yami?" Yami apenas esfregou os olhos, agindo irritado. "Suspiro, você sabe. Eu estava no meio de algo antes de você vir aqui. E você vir aqui e fazer essas perguntas, não só parece suspeito, como também parece o tipo de coisa que o departamento de TI gostaria de investigar." Yami disse a Orochimaru enquanto lhe dava uma ameaça oculta. Vamos lá, Yami. Eu e você. Nós somos iguais. Não somos. Eu analisei seus relatórios de comportamento desde que você era jovem. Você é muito parecido comigo, e seu sonho não é ser Hokage ou algo assim, seu sonho é imortalidade. Exclamou Orochimaru enquanto o sorriso em seu rosto se alargava. Você quer ser perfeito, não é? Eu tenho uma ideia, se você me ajudar com algo eu posso lhe dar uma certa técnica que lhe permitiria ser perfeito. Assim que Yami ouviu Orochimaru dizer isso, seus olhos ficaram opacos e a aura ao redor dele ficou mais fria. Até Orochimaru sentiu um pequeno arrepio nas costas, mas ele ainda tinha um sorriso louco no rosto. Essa reação apenas confirmou minha especulação, analisou Orochimaru. Mas de repente, assim que chegou, a aura fria de Yami se acalmou e ele sorriu para Orochimaru como se estivesse zombando dele. Você não sabe de nada, Orochimaru. Não há nada neste mundo que seja verdadeiramente perfeito. Embora possa ser um clichê bastante grande, ainda é a verdade. São as pessoas comuns que olham para a perfeição como um ideal e a buscam. Mas na verdade, o que essa ideia de perfeição realmente vale? Nada, nem uma única coisa. Eu detesto perfeição. Ser perfeito é ser incapaz de melhorar mais. Não haveria espaço para a criação, nem uma única lacuna no conhecimento ou na habilidade de alguém. Você vê agora? Para verdadeiros cientistas como você e eu, perfeição é equivalente a desespero. Aspiramos a atingir maiores níveis de brilhantismo do que nunca, mas nunca atingir a perfeição. Esse é o paradoxo pelo qual nós, cientistas, devemos lutar. Na verdade, é nosso dever encontrar prazer nessa luta. Em outras palavras, no segundo em que você se permitiu dizer uma palavra ridícula como perfeito, na verdade, você já foi derrotado. Isso é, se você deseja ser tratado como um cientista. Os olhos de Orochimaru se arregalaram com as coisas que Yami disse.
Quanto mais Yami dizia, mais Orochimaru ficava surpreso. Ele nunca tinha ouvido algo assim. No final, o rosto de Orochimaru se acalmou, ele se virou e começou a andar sem dizer nada. Yami, ponto de vista. Eu apenas olhei para as costas dele. Devo matá-lo agora. Ele chegou perigosamente perto da verdade, como esperado de um verdadeiro gênio. Mesmo que eu nunca o tenha subestimado, nem nunca tenha baixado a guarda, ele ainda me descobriu. Realmente assustador. Os gênios neste mundo são assustadores. Quero dizer, alguém como Kabuto foi capaz de ler a tábua Uchiha do nada. Eu nem sei como Orochimaru conectou os pontos para me entender. Embora, como esperado, ele tentou me manipular dizendo coisas como ele me dará perfeição e coisas assim. Quando ele quer manipular, Orochimaru é assustadoramente bom nisso. Mas eu já sei como ele é, então eu nunca aceitaria nada dele. Ainda assim, eu fui capaz de surpreendê-lo e isso o levará a uma caça selvagem por pelo menos uma década. Embora eu mesmo não esteja nem perto de ser um gênio, às vezes, quanto mais inteligente você é, mais fácil é prever. Orochimaru vai pensar demais no discurso que eu dei a ele e vai tentar entendê-lo filosoficamente. Mas o discurso que eu dei a ele é uma besteira completa e absoluta. É melhor eu descansar, TCH. Eu odeio pessoas mais inteligentes do que eu, mesmo que eu tome medidas absolutas contra Orochimaru. Eu não estou necessariamente muito preocupado com o que ele pode inventar. Afinal, eu não só conheço seus segredos, eu também sou mais poderoso do que ele. Além disso, Orochimaru realmente foi impulsivo com isso. Ele provavelmente veio aqui para me confrontar assim que descobriu. Além disso, com aquela expressão no rosto como se tivesse descoberto os segredos do mundo, e de mim. Ele é simplesmente imaturo. Capítulo 125. Ponto de vista de Orochimaru. Yami, Yami, Yami. Isso tem sido o que tenho pensado durante a última semana. Olho para a mesa e para o humano com quem eu estava fazendo o experimento. Eu acidentalmente esmaguei seu coração com muita força. Ele está morto. Droga, eu realmente preciso me acalmar. De qualquer forma, a coisa que Yami disse no final trouxe arrepios ao meu corpo. Eu ainda posso ouvi-lo dizer essas palavras. Ah, ele é tão perfeito. Sua maneira de pensar é tão refinada. Eu só fui capaz de perceber como Yami realmente era torturando algumas pessoas que ele conhecia e obtendo o que elas lembravam dele. Eu até li algumas memórias da mãe de Yami sobre quando ele era criança. Foi realmente difícil fazer um Yamanaka permitir que minha mente acessasse a mente da mãe de Yami. Até mesmo o Yamanaka que leu suas memórias não percebeu, mas eu percebi, tão claro quanto o dia. Yami, mesmo quando criança, era normalmente inteligente. Assim como eu. Ah, Yami, você é realmente um espécime magnífico. Mesmo que o Yamanaka tenha me custado muito, valeu a pena. Saciou um pouco minha sede por conhecimento sobre Yami, embora tentar desviar de seus pequenos mosquitos espiões seja bem problemático. Alguns deles são realmente difíceis de notar até para mim. Mas não é nada que eu não possa superar. Eu já tenho a primeira metade da reencarnação do cadáver vivo. Estou quase no estágio de imortalizar completamente minha mente. Só consegui essa parte por causa do meu velho, morto, amigo Danzo. Nem ele conseguiu a segunda parte, já que está no pergaminho proibido. O que está no escritório do Hokage é obviamente falso. Mas eu sei a localização do verdadeiro. Agora se eu pudesse roubá-lo, eu ia pedir a cooperação de Yami, mas ele me recusou tão rápido. Estou tão perto da imortalidade que sonhei por tanto tempo. Finalmente alcançarei a imortalidade e então poderei começar a trabalhar em direção ao meu sonho de aprender todos os jutsu do mundo. De qualquer forma, Yami quando ele agiu com raiva e frio quando eu disse o que eu tinha observado dele. Ele estava fingindo, mas eu não percebi nada até que ele apenas sorriu um segundo depois. Com isso ele realmente me disse que ele pode simplesmente me enganar quando quiser. Mas quem mais eu deveria investigar para poder ter uma ideia mais clara de Yami? Enquanto penso nisso, decido queimar o corpo da pessoa que eliminei, pois ele pode começar a cheirar mal. De repente, tenho uma ideia. Uma pessoa que conhece Yami desde jovem e viu sua personalidade se desenvolver mesmo quando ele era mais jovem. Quem melhor para perguntar do que minha boa e velha companheira de equipe? Tsunade. Encontrar Tsunade não foi tão difícil, embora tenha sido um pouco surpreendente vê-la. E seu filho? Ouvi dizer que ela havia retornado à Folha meses atrás, mas não me importei muito, pois tinha uma pesquisa a fazer. Mas encontrei Tsunade e seu filho, seja lá qual for o nome dele, comendo em um restaurante de sushi caro. Enquanto ainda estava com meu uniforme Jounin, eu me certifiquei de que não havia sangue em minhas roupas, por causa do experimento recente. Além disso, ouvi alguns rumores da minha rede de espiões de que Tsunade agora tem medo de sangue. Que bobagem! Ela costumava respingar no chão de famílias ninjas de crianças, a idosos, a mães e pais. Ela respingava seus órgãos com apenas um soco, e agora ela tem medo de sangue. De qualquer forma, depois que entro no restaurante e vejo Tsunade vestindo sua camisa kimono cinza com calças azuis e um casaco fino em volta de seus soldados com o kanji para curandeira nas costas do casaco. Chego perto da mesa deles que fica num canto bem isolado do restaurante com vista para Konoha. Quando ele chega na mesa, ele vê Tsunade que apenas olha para ele e diz: "Ei Orochi, quanto tempo sem te ver?" Eu apenas sorrio com sua saudação casual. Sim, faz tempo que não vejo Tsunade, agora você até tem um filho. Quem imaginaria? Tsunade se tornaria mãe. Tsunade apenas dá de ombros e diz ao filho: "Vamos lá, Shi, apresente-se ao Orochimaru, ele é um antigo companheiro de equipe meu. Ele é como um tio estranho para você. Eu não recomendaria segui-lo em um beco escuro ou comer o doce que ele lhe dá."
Eu apenas olho para Tsunade, com um olhar estranho no rosto. Tsunade, acho que você não está dando ao jovem Ashi nenhuma informação verdadeira sobre mim. Tsunade pareceu pensar um pouco mais, e novamente se virou para o filho. Assim, na verdade, não é só o doce que ele te dá que você não deve comer. Você realmente não deve consumir nada que Orochi te dá. Eu apenas balanço a cabeça para isso. É ridículo, e a pobre criança parece confusa sobre o que Tsunade quis dizer com o que disse. Meu rosto fica sério quando pergunto a Tsunade. Tsunade, ultimamente tem aparecido um certo indivíduo de meu interesse. Tsunade só tem um olhar confuso no rosto. Então ela olha para o filho e diz: volte para casa, Ashi. O garoto assentiu e começou a se afastar enquanto dizia: foi um prazer conhecê-lo, tio Orochi. Eu apenas sorrio para ele e aceno de volta. A garotinha teve uma boa influência sobre Tsunade. Tirou-a de uma fase da qual nem eu tinha certeza de que ela sairia. Então Tsunade pega um rolo de sushi com seus ashis e come, e com a boca cheia ela pergunta: então, quem é essa pessoa que você quer saber? Falar com a boca cheia. Isso é o mais pouco feminino que você pode ser. Mas se eu dissesse isso a ela, ela definitivamente me daria um soco. Eu conheço Tsunade há muito tempo, desde a academia, e pelo olhar em seus olhos ela já sabe sobre o que vou perguntar. Enquanto eu estava imerso em pensamentos, uma garçonete veio e com um sorriso obviamente falso perguntou: o que posso lhe servir, senhor? Alguns ovos fritos e possivelmente deixe-os o mais quentes que puder quando os trouxer aqui. Eu respondi: ovos são minha comida favorita e eu geralmente gosto de comida quente. A garçonete assentiu e foi embora. Eu sorrio para Tsunade. Tenho certeza de que você sabe que estamos falando de Yami. Suspiro. Bem, como meu companheiro de equipe, eu ainda posso apenas dizer a você: ele é perigoso. Diz Tsunade enquanto aponta para a garçonete que acabou de pegar meu pedido. Olhei para a garçonete e notei nada de estranho nela. Suas reservas de chakras são ainda mais baixas do que as de um civil comum e não há mosquitos. Olho para Tsunade com um pouco de confusão evidente em meus olhos. Então ela faz um sinal de mão que representa espião. O quê? Oh merda. Eu estava me concentrando nos mosquitos e esqueci que ele pode ter espiões humanos de verdade nisso. Droga, eu me distraí. Mesmo pensando nisso, ainda tenho um olhar calmo no rosto. Bem, agora que sei que Yami ainda está nos espionando, não consigo dizer nada. Tsunade ainda olhou para mim atentamente e disse: eu moro com Yami no Zuka na casa dele junto com meu filho, então não brinque, ele não vai brincar com você. Com a guerra no horizonte ele definitivamente irá para a destruição e fará parecer que foi feito por inimigos. Eu sugeriria que você também parasse de investigá-lo. Ou você será morto. Quando vejo o olhar de Tsunade em seus olhos, eu apenas assenti para expressar minha compreensão da situação. Ela simplesmente me disse que Yami não será tão suave quanto algumas outras pessoas. Ele me eliminará quando e onde quer que seja, ele pode atacar enquanto eu estiver dormindo, comendo, bebendo ou mesmo enquanto estiver no banheiro. Yami irá imediatamente para a destruição. Então isso significa que até eu o subestimei um pouco e pensei que ele não faria isso. Além disso, ela dizer que vivia com isso significava que ela ficaria do lado de Yami se um conflito acontecesse. Droga! Quero dizer, Yami tirou Danzo porque ele estava no caminho dele, mas eu não vou fazer nada disso. Eu só quero entendê-lo. Dito isso, mesmo durante o resto da refeição eu estava inquieto, com o que Tsunade tinha acabado de dizer. Nós conversamos um pouco durante a refeição, mas eu nem estava realmente concentrado nisso. Yami ponto de vista. Enquanto estou sentado no meu sofá dentro da minha casa, olho para a pequena engenhoca em minhas mãos, um cubo mágico, fácil e barato de fazer. Agora só preciso abrir uma empresa onde a mão de obra seja barata para lucros máximos. HM. Terra do Vento seria bom. As pessoas no deserto não têm exatamente uma economia rica, mas Vila da Areia é um grande problema. Eles definitivamente sabotariam minha empresa se ela estivesse em suas terras, então preciso encontrar outro lugar. Ah, eu sei, que tal a Terra da Areia? Esse lugar fica a oeste da Terra do Vento e é um lugar geralmente desconhecido, que é frequentemente esquecido e não está realmente em muitos mapas. Está decidido então. Vou abrir uma empresa lá para coisas pequenas e fáceis de fazer. Talvez, já que a Terra é tão pobre, os funcionários também devam ser muito corruptos. Como eu uso isso? Talvez suborná-los para que algumas pessoas que podem estar em campos de trabalho venham trabalhar lá para mim. Isso definitivamente cortaria algumas despesas, e mais dinheiro para mim. HM. Acho que um clone das sombras poderia ir lá e colocar alguns de seus altos funcionários sob um genjutsu. Isso colocaria as despesas salariais a zero. Não pagar as pessoas pelo seu trabalho. Ok, então esse é o plano. Capítulo 126. A chegada da Terceira Guerra Ninja. Enquanto estou pensando em diferentes ideias de negócios, posso sentir Tsunade caminhando em direção ao complexo do clã. Ashi chegou mais cedo, mas foi com Mizune, minha mãe, fazer algumas compras. Ela realmente adora Ashi. Ele é como uma criança normal. Tão normal quanto uma criança ninja pode ser, que ela finalmente pode estragar com presentes e tudo mais. Mesmo que ela não saiba que Ashi é literalmente seu neto, ela age com ele como se fosse sua avó ou, mais como uma tia. Eu sei que Orochimaru e Tsunade se conheceram. Eu também sei que Orochimaru notou que eu uso mosquitos para espionar as pessoas. Bem, isso estava fadado a vazar mais cedo ou mais tarde de qualquer maneira, e as terras de invocação ocasionalmente se comunicam entre si e eu assumir o Bland Swamp é algo muito importante para eles. Então eu fiz as garçonetes espioná-los.
Tsunade notou a garçonete, e isso também foi uma distração, já que eu tinha um selo de espionagem sob a mesa deles. Esse é um dos restaurantes que eu tenho, embora para saber disso você teria que passar por um caso especial de arquivos na sala de negócios do Conselho Civil, que é uma sala cheia de cópias de contratos de arrendamento para restaurantes e outros negócios. Eu sei, a gerência em Konoha é uma droga. Eu definitivamente vou mudar isso quando eu me tornar o Hokage. Eu sou muito bom nisso. De qualquer forma, Tsunade entra na casa e depois vai para a sala de estar. Infelizmente as TVs ainda não foram inventadas nessa época, o que é meio ruim. Lembro-me do anime que durante a geração de Naruto, filmes e TVs já eram uma coisa. Eu meio que não sei como criar uma TV. Nunca pesquisei no Google até onde me lembro. Se eu tivesse uma única lembrança disso, eu teria passado pelas minhas memórias e relido a memória e me tornado o inventor da TV. Isso teria me rendido muito dinheiro. Um monopólio como esse não teria preço, embora eu já tenha muito mais dinheiro do que preciso, mas nunca é dinheiro demais. Eu abro a porta e Tsunade olha para mim e com um olhar complicado no rosto ela diz: "Como você previu, Orochimaru veio até mim para fazer perguntas sobre você." Eu pude ver o espanto dela em como eu fui capaz de prever o que Orochimaru faria em seguida. Obviamente eu previ que ele perguntaria a Tsunade, afinal, como sua ex-companheira de equipe, Orochimaru confia bastante em Tsunade. Afinal, ele ainda não virou um ninja desonesto. Mas eu apenas sorri para ela, enquanto colocava mais lenha na fogueira. Ele não é tão astuto quanto pensa que é. Tsunade apenas suspira com isso e diz em um tom exausto. De qualquer forma, Ashi me disse que ele tentará uma graduação antecipada. Puta merda, aquele garoto. E eu sei que Tsunade só contorna o problema desse jeito. Porque ela não pode ir direto ao ponto e dizer que quer que você convença Ashi a não fazer isso. Então se ele se formar cedo, ele também terá uma morte cedo. Diga isso a ele e tenho certeza de que ele entenderia. Eu respondi casualmente. Tsunade apenas franziu a testa e ficou um pouco irritada. Isso desencorajaria de uma carreira ninja. Dei de ombros. Isso é bom então, ele viveria mais se fizesse isso. Mas, Tsunade tenta dizer algo, mas ela consegue ver a lógica em minhas palavras. É verdade, nem importa se Ashi se torna um ninja ou não. Quero dizer, claro que as pessoas o julgariam, mas pessoas que têm tempo para julgar os outros não valem nem mesmo a pena ouvir conselhos delas. Além disso, por que alguém se importaria com o que as pessoas pensam dele, a menos que isso tenha uma vantagem para seus objetivos? Por exemplo, eu agia de forma legal e boa quando era mais jovem porque eu era fraca, e isso me beneficiava. Agora que tenho poder, político e físico, por que eu deveria perder tempo pensando no que as outras pessoas pensam de mim? Quero dizer, Hiruzen provavelmente não gosta tanto de mim, e Tsunade também pode não gostar tanto de mim agora, já que sou muito dominante em tudo que faço. Mas eles ainda não têm escolha a não ser me aturar. De qualquer forma, Tsunade está dizendo coisas inúteis de novo. Se Ashi quer se formar cedo, deixe-o fazer isso, não importa se ele morre ou não. Afinal, a morte neste mundo não é algo permanente. Eu só vou reanimá-lo quando eu tiver certas coisas no lugar. O que há para se preocupar? Eu já tenho um monte de células de Ashi para poder reanimá-lo com o Edo Tensei. 3 meses depois. Ponto de vista geral. Todos os Jounin de elite estavam reunidos na torre do Hokage. Eles estavam todos dentro de uma sala com um mapa das nações elementais na mesa no meio da sala. O Hokage estava olhando para todos os membros presentes. Então ele disse: Orochimaru, Tsunade, Minato, Jiraiya, Yami e Fugaku. Vocês são todos os pilares de Konoha. Eu preciso que cada um de vocês vá e lidere as tropas para proteger as fronteiras de cada uma das nações. Hiruzen mencionou todos os ninjas Rank S atuais na vila, exceto ele mesmo. Os outros Jounin que estavam aqui não ficaram ofendidos, afinal eles sabiam que era verdade. Os Hyuga estavam um pouco irritados sobre um Uchiha ser chamado, mas não um Hyuga, mas eles também sabiam que não tinham nenhum membro excepcionalmente forte do clã Hyuga. Espera-se que a guerra irrompa em breve, e eu não quero nenhuma de nossas fronteiras desprotegidas. Hoje eu reuni todos vocês aqui para decidir qual fronteira cada um de vocês estará protegendo, explicou Hiruzen com uma expressão grave no rosto. Yami é o primeiro a falar imediatamente, assim que o Hokage termina seu discurso. Yami decidiu dizer. Capítulo 127. Eu vou tomar a fronteira contra a Terra do Relâmpago. Eu sou rápido e também um batedor pesado, eu seria um contra-ataque perfeito contra o terceiro Raikage, disse Yami com um tom casual. O Hokage pensa um pouco e então concorda. Isso parece razoável, mesmo que o terceiro Hokage não goste de Yami. Ele ainda tem um relacionamento cordial com ele, afinal ele não quer nada parecido com uma guerra civil durante esses tempos. Alguém tem alguma outra sugestão? Yami respondeu novamente. Eu sugeriria que Minato e Fugaku trabalhassem juntos contra a Vila da Pedra. Minato poderia conter o jutsu de desmantelamento atômico do Tsuchikage com seu Iraishin, e Fugaku poderia cuidar de qualquer besta com cauda que a Vila da Pedra decidisse lançar contra nós. Ele provavelmente seria capaz de colocá-lo sob um genjutsu para detê-los. Eu também posso emprestar a ele alguns selos de papel que poderiam suprimir o chakra do Jinchuriki, só por precaução.
Eu também sugeriria que Tsunade e Jiraiya cuidassem da Vila da Areia Oculta. Tsunade seria o suficiente para segurar Chiyo e seu irmão, já que o Kazekage morreu. Isso seria o suficiente, mas seu Jinchuriki de uma cauda seria um pouco difícil de lidar se eles decidissem usar aquele também. Então vem o problema real aí, já que ouvi rumores de meus espiões de que o candidato mais provável para o próximo Kazekage também seria capaz de controlar o pó de ouro. Com tudo isso pareceria um pouco difícil para apenas Tsunade lidar com isso. Todas as pessoas na sala olharam para Yami com os olhos arregalados, um pouco espantadas com o que ele, um garoto de 18 anos, havia dito, e como ele foi capaz de fazer um plano tão analítico tão rápido. Além disso, a rede de espionagem também parecia muito boa considerando as informações que Yami facilmente deu. Informações como o próximo Kazekage é supostamente o mais alto nível de informação secreta de Rank S na Vila da Areia. Nenhuma rede de espionagem sequer ouviu falar de algo assim. O Hokage apenas olhou atentamente para Yami. Ele não era burro o suficiente para não ver a utilidade de Yami. Ele apenas surgiu com um plano incrível em caso de guerra. Então Hiruzen decidiu perguntar a Yami novamente. Você tem mais alguma ideia? Yami pareceu pensar um pouco, mas no final ele apenas disse. Não realmente, embora eu ache que Orochimaru iria para a fronteira na Terra da Água, contra a Vila Oculta da Névoa. Então não, eu realmente não posso acrescentar nada de novo. O Hokage assentiu e depois de pensar por alguns segundos ele calmamente disse. Seu plano é muito bom, Yami, mas eu vejo uma falha nele, a batalha contra a Vila das Nuvens, onde você estará aguardando. Você consegue lidar com o terceiro Raikage. Eu acho que eu indo e ajudando seria ótimo. Depois de ouvir Hiruzen, Yami contempla um pouco, mas no final ele ainda diz. Não há necessidade, eu posso lidar com isso. Eu acho que você ficar em Konoha seria o melhor em caso de emergência em qualquer frente de batalha, você poderia facilmente ir e te ajudar em menos de um dia. Mas estando comigo, o tempo de viagem para as outras fronteiras seria significativamente maior e poderia levar de 2 a 4 dias de viagem para chegar aos destinos de onde estarei, segurando a frente. E viajar longas distâncias com Iraishin não vale a pena, já que poderíamos simplesmente nos teletransportar para dentro de uma armadilha. Além disso, não se preocupe, estou confiante em ser capaz de lidar com o Raikage. O Hokage ainda não parece convencido e pergunta novamente. E se eles trouxerem seus Jinchuriki para a luta? Porque mesmo que o Jinchuriki das 8 caudas seja dito ser jovem e ele provavelmente não consiga controlar a besta com cauda dentro dele, ele ainda pode ser perigoso, afinal, em uma batalha entre iguais, mesmo a menor mudança de margem pode ter um efeito nos resultados da batalha. Como todos sabem, estou no meu melhor contra um Jinchuriki. Como eu fui em Jutsu para me ajudar, a situação poderia ser facilmente controlada por um clone meu das sombras. Tranquiliza Yami. Então Yami acrescentou. Também devemos manter o Jinchuriki de 9 caudas dentro de Konoha, afinal como já tentou roubá-lo uma vez. O que os impediria de fazer isso de novo? O Hokage concorda, afinal, apenas Yami conhece melhor suas habilidades, e ele é um ninja Rank S e eles sabem que ele não vai se superestimar desnecessariamente. Isso é apenas um erro de novato. As discussões sobre diferentes batalhas começam, eles calculam os diferentes cenários que podem acontecer e como lidaremos com eles. Os Nara Jounin também tentam mudar os cenários de batalha e fazer a melhor resposta possível para eles. Enquanto eles nos aconselham sobre como devemos lidar com as diferentes situações que podem surgir. Isso é chato. Yami, porém, estava calculando quais estratégias usar para colocar algumas das pessoas que ele queria em seu exército. Yami apenas faz um selo de mão em direção a Orochimaru, sinalizando secretamente para que ele se encontre depois desse encontro. Depois da reunião, todos nós tivemos 2 dias de folga, antes de precisarmos ir para a linha de frente. Enquanto Yami caminhava em direção à saída e se preparava para encontrar Orochimaru, ele sentiu uma mão em seu ombro, ele se virou e viu Minato, que tinha um sorriso no rosto. Ei Yami, quanto tempo sem nos ver, precisamos nos encontrar, quero ir ao Jounin Bar perto do prédio da Ambu. Yami, ponto de vista. Eu apenas olhei para Minato e contemplei. Nós geralmente nos encontramos na barraca de ramen em Shiraku, mas mesmo assim estamos sempre com pressa ou algo assim. Então não conseguimos conversar muito. Bem, admito que foi principalmente eu não vendo um motivo para falar com ele, já que eu já tinha os livros Uzumaki Fuinjutsu de Kushina. Ela e Minato se tornaram meio inúteis para mim e eu não vejo motivo para sequer sair com eles. Kushina é muito barulhenta e Minato é meio chato, honestamente. Sim, claro, eu gostaria disso. Te encontro lá em 10 minutos. Tenho algo para resolver primeiro. Mas ainda por cortesia decidi arriscar e sair com ele, um morto-vivo andando. Depois disso eu saio e usei Iraishin para me teletransportar para perto de onde Orochimaru estava. Tenho muitos marcadores Iraishin por toda Konoha. Conforme minha visão muda, vejo Orochimaru encostado em uma árvore. Estamos atualmente nos quintais e campos de treinamento da academia. Orochimaru tem aquele olhar intenso em seu rosto enquanto olha para mim. Ele ainda tem aquela obsessão assustadora por mim. Aquele pedófilo do caralho, de qualquer forma, eu apenas olho para ele calmamente. Por que você queria me encontrar, Yami? Perguntou Orochimaru com uma expressão calma. Quando vi isso, sorri. Bem, já que você estava tão interessado em mim, eu fiz uma pequena investigação sobre você também. Devo dizer que você tem muita coisa ilegal acontecendo. Sério? Experimentação humana, sequestro, tortura, extorsão e até construir um laboratório subterrâneo.
Bem, isso não é ilegal, mas o dinheiro que você colocou lá não estava no seu imposto de pesquisador, então você cometeu o pior dos crimes. Evasão fiscal. Posso ver que Orochimaru não entende o que quero dizer com a última parte. Mas no meu último mundo, quando os criminosos eram bons em cometer seus crimes e não deixar nenhuma evidência, evasão fiscal era o crime pelo qual eles eram pegos. Quero dizer, é assim que alguns dos criminosos mais infames foram pegos. Na verdade, a lei existe até no mundo de Naruto, embora seja em grande parte ignorada, o que não vai acontecer quando eu me tornar Hokage. Definitivamente vou abusar dessa lei. Ainda assim, decidi esclarecer as coisas para Orochimaru dizendo: não se preocupe com essa lei inventada. Estou apenas brincando. Mas, falando sério, imortalidade, hein? Não posso dizer que entendo você. Para mim, se a vida não tivesse fim, não haveria sentido na vida. Vejo Orochimaru imediatamente começar a analisar cada palavra que digo, tentando entender meus motivos. Especialmente agora que sei de todos os seus pequenos atos sujos. Como sempre, é tão fácil fazer pessoas inteligentes pensarem demais em besteiras que eu digo. Sentido na vida, que diabos é isso? Você pode comer isso? Por que alguém precisaria de uma razão para viver? As pessoas simplesmente vivem com ou sem razão. As pessoas podem criar suas próprias razões para viver e podem criar seus próprios objetivos que desejam alcançar. Mas deixei Orochimaru contemplar as coisas que eu disse por alguns segundos enquanto eu dizia a ele novamente: ok, agora que você entende a situação em que está, eu gostaria de fazer um acordo com você. Orochimaru volta aos seus sentidos e um sorriso irônico aparece em seu rosto. E o que esse acordo implicaria exatamente? Meu sorriso combinava com o dele quando eu disse: bem, eu sou um homem curioso, assim como você. Então eu gostaria que você me enviasse certos tipos de pessoas com certos tipos de linhagens para mim. Também seria preferível que as pessoas estivessem vivas. Orochimaru com um sorriso ainda no rosto enquanto pergunta: e eu, que benefícios eu teria? Eu apenas dei de ombros. Bem, quando eu passei pelo seu laboratório super secreto, eu vi o quão ruim o material era. Então eu vou te oferecer dinheiro, irrastreável e sem amarras. Você vai ganhar dinheiro para que quando a guerra acabar você possa construir seu laboratório super secreto com o melhor equipamento disponível. Eu sei que, embora os ninjas geralmente ganhem muito dinheiro, eles não ganham o tipo de dinheiro para construir laboratórios que valem cerca de 100 milhões de ryu. Afinal, para construir isso, você teria que caçar 1 ou 2 ranks S, provavelmente mais, já que as batalhas de rank S não deixam um corpo para trás. Afinal, um corpo de rank S tem muitos segredos escondidos dentro dele. Mas ainda assim, sem um corpo ou cabeça, não há recompensa. Então provavelmente um ninja de rank S teria que localizar um rank S, rastreá-lo, torcer para que ele não esteja com amigos, garantir que ele não escape e muito mais. Então no final, a resposta de Orochimaru é: eu farei isso por 400 milhões de ryu e quero 200 milhões de antemão. Sorri com a resposta dele, ele já sabe que provavelmente vou voltar atrás na minha palavra. Ele sabe o que fiz com Danzo, então ele me perguntou sobre uma entrada por causa disso. Sim, claro. Eu tiro 2 pequenos pergaminhos do tamanho do meu dedo mindinho, meus bolsos e os jogo em direção a Orochimaru. Ali você tem 200 milhões de ryu. Ele apenas concorda. Vocês terão seus corpos quando a guerra começar. Então ele se virou e foi embora. Enquanto eu olhava para suas costas, um sorriso sinistro apareceu em meu rosto. Ah, pobre Orochimaru, ele não entende que já está na minha armadilha, mesmo sendo um gênio. Ele não sabe merda nenhuma sobre coisas que não são geralmente relacionadas a coisas ninjas. Por exemplo, só porque ele tem dinheiro, isso não significa que ele pode simplesmente comprar um laboratório magicamente. Ele precisa ter certas conexões e contratos para poder comprar máquinas cientificamente avançadas ou peças para as máquinas. Esse dinheiro é só papel, não vai fazer nada por ele. Vou bloquear todos os canais legais ou no mercado negro. Ele não vai ter seu pequeno laboratório tão cedo. Já comprei as empresas que criam coisas para laboratórios e fechei as outras empresas que faziam o mesmo serviço que a minha empresa. Fechei-as diminuindo tanto o preço dos meus produtos que não ganhei nada das empresas por algum tempo, mas isso forçou as outras empresas a fecharem. Então aqui estou eu, o único produtor privado de 99,99% de máquinas fabricadas. Droga, eu sou bom nessa merda. Então também decidi ir até Irachi em direção ao ponto de encontro que tive com Minato. E então eu desapareci com o agora icônico Flash Escuro. Capítulo 128. Ponto de vista de Minato. Olho ao meu redor e vejo um bando de junins apenas ficando bêbados. Eu realmente não os culpo. Honestamente, qualquer um deles pode morrer na guerra que se aproxima. Na verdade, a maioria deles pode morrer. Até eu mesmo posso morrer. Durante a Segunda Guerra Ninja, eu realmente não participei de muitas guerras totais. Geralmente Jiraiya Sensei estava por perto para me ajudar e não me deixar morrer. A guerra é tão caótica, uma kunai perdida e você pode facilmente morrer. Kushina tem me ajudado ultimamente a aguçar meus instintos ainda mais, afinal, eu não quero me teletransportar na frente de uma kunai e morrer. Meu Shunshin e Iraishin são meus melhores movimentos agora. Como as batalhas podem durar tanto tempo entre um grande número de ninjas, eu geralmente economizo chakra e uso Shunshin ou Iraishin.
Foi assim que ganhei o apelido de Flecha Amarelo. Eu até tenho uma recompensa de 64 milhões. Embora entre o rank S de Konoha eu seja bem novo, também não tenho um movimento finalizador no meu arsenal. Eu definitivamente preciso disso. Além disso, tenho Kakashi para levar comigo. Eu realmente espero que ele sobreviva a esta guerra. Pobre criança. Seu pai cometeu suicídio e ele foi o primeiro a encontrar o corpo morto. De qualquer forma, eu olho para o relógio e vejo que Yami chegará em 5 minutos. Ele é muito pontual sobre coisas assim e sempre chegará na hora. Tipo exatamente na hora. Enquanto estou sentado em uma das mesas esperando por Yami. Essa sim é uma pessoa incrível, se é que já vi uma. Desde que eu era jovem eu era muito melhor que todos os meus colegas. Eu entendia isso, então eu gostava de ajudar meus amigos a serem tão bons quanto eu. Afinal, ter outro amigo te apoiando nunca é ruim. Eu até queria me formar com meus amigos, o que teria sido quando todos nós tínhamos 10 anos. Mas então eu ouvi. Yami Inuzuka. Tudo que eu fiz bem, ele fez perfeitamente. Ele quebrou facilmente todos os recordes que eu tinha estabelecido na academia. Mesmo enquanto ele fazia tudo isso, eu notei que ele não via nenhuma dessas coisas que valessem sua atenção. Ele nem se importava em ser o melhor da classe. Como eu sou um sensor de longo alcance, eu conseguia sentir seu chakra mais claramente quando ele estava mais longe de mim. Ele até tinha uma quantidade maior de chakra. Foi quando eu entendi. Eu nunca serei Hokage se eu não der tudo de mim. Então eu decidi me formar aos 8 anos, 2 anos antes do tempo que eu tinha decidido anteriormente. Eu decidi treinar com meu técnico Jonin Jiraiya o mais duro que eu pudesse. Eu queria colocar a maior distância que eu pudesse entre Yami Inuzuka e eu. E eu fiz um grande progresso e Jiraiya-sensei até decidiu me fazer o próximo invocador de sapos. Eu poderia dizer com confiança que deixei Yami na poeira em apenas 1 ano, mas assim que ele se tornou um genin, ele me alcançou. E mais, então você pode dizer que o resto é história. Mas Yami também é melhor com mulheres, as meninas o amavam. Lembro-me do jeito que Kushina costumava olhar para ele. Ela sempre tinha aqueles olhos sonhadores e expressões de desejo no rosto quando via Yami. Mas então aquele dia predestinado chegou. Quando Kushina foi sequestrada, nós a salvamos. E pela primeira vez eu entendi. Não, no fundo eu sabia disso há muito tempo, mas eu simplesmente não queria aceitar. Yami Inuzuka nunca me viu como uma competição. Eu era apenas um trampolim para ele. No final é verdade. Acabei saindo com a mulher dos meus sonhos, Kushina, e por isso sou grato a Yami. Ele realmente uniu a mim e a Kushina. Ele é um amigo verdadeiro. Também finalmente pensei que Hiraishi me daria uma vantagem sobre Yami e até queria pedir para ele treinar quando eu aprendesse, mas recebi a notícia de que ele também tinha aprendido, 1 semana depois de mim. Tive a ajuda de Kushina para aprender e dominar o Hiraishi, mas Yami ainda me superou e aprendeu sozinho. Esse cara é realmente super talentoso. Também notei que enquanto estava imerso em pensamentos, já bebi meia garrafa de sake sem que Yami sequer tivesse vindo aqui ainda. Olho para o relógio e vejo que ele tem mais 2 minutos até chegar, exatamente na hora certa, como sempre. Eu me pergunto se Yami está namorando alguém. Se não estiver, talvez eu possa retribuir o favor e encontrar uma namorada para ele. Acho que uma das amigas de Kushina, Mikoto, seria legal para Yami. Ela é bonita e é de um grande clã, o clã Uchiha. Mas talvez Yami esteja namorando alguém em segredo. Mas mesmo assim, tecnicamente, eu e Kushina estamos namorando em segredo. Mas pergunte a qualquer jounin e até mesmo a maioria dos shunin saberá que estamos realmente namorando. Mas agora que penso nisso, nunca ouvi falar de nenhum boato sobre a vida amorosa de Yami. Droga, estou pensando em arranjar uma namorada para Yami à beira de outra guerra ninja. Devo estar realmente bêbado. Devo dissipar o álcool dentro do meu sistema. Vim aqui para relaxar, então é isso que vou fazer. Então, enquanto eu pensava nisso, ouvi a porta da frente se abrir e vi Yami em carne e osso. Eu apenas acenei para ele e disse, aqui Yami. Ele olhou para mim e sorriu. Quando chegou perto de mim, sentou-se na mesa e sentou-se na cadeira oposta a minha enquanto fazia uma pergunta retórica. Então acho que você já está bêbado, certo? Já que você deve se lembrar que eu sou um sensor e posso facilmente sentir seu chakra, você não precisava chamar meu nome. Como esperado dele, afiado como sempre. Capítulo 129. Yami ponto de vista. Você sabe que ver Minato bêbado assim é divertido para mim. Ele só fica falando besteira sobre sua infância e que os pelos pubianos de Noishi são loiros. O bar inteiro consegue ouvi-lo, porque são todos ninjas nível Jounin, e eu não consigo parar de rir. Então do nada Minato pergunta. Yami soluço, me diga a verdade. Porque você não ficou com Kushina quando teve a chance? Soluço. Bem, obviamente porque ela é muito irritante, desnecessariamente agressiva, ela não é sábia e não consegue realmente manter uma conversa decente. Ela é muito intrometida, ela também tentaria ajudar outras pessoas sem pensar nas consequências. Então, no geral, a única coisa que ela tem a seu favor é sua aparência, o que não é o suficiente para mim. Há mulheres muito mais bonitas no mundo Naruto e de forma alguma vou me acomodar sem tentar a maioria delas. Além disso, Kushina é uma alfa em um relacionamento, o que significa que ela tentaria usar as calças em nossos relacionamentos. Minato é um beta e poderia lidar com ela. Eu não faria isso, nós teríamos brigas constantemente sobre o que achamos que é certo e o que queremos, até que um de nós, provavelmente eu, traísse o outro. Eu tive experiência com alguém assim na minha vida passada. Mas mesmo enquanto penso em todas essas opiniões negativas sobre Kushina, mantenho uma cara calma e apenas dou de ombros.
Nós não éramos realmente compatíveis um com o outro. Você e ela são um casal perfeito, como se tivessem sido feitos um para o outro. Mas eu e Kushina, na melhor das hipóteses, seríamos amigos. Qualquer coisa além disso e nosso relacionamento começaria a ruir. Eu vi como ela olhou para mim, mas isso era apenas uma queda por mim, nascida de sua necessidade de ser reconhecida, e eu fiz isso. Não era nada especial. Qualquer outra pessoa poderia ter sido essa queda boba dela. Minato olhou para mim, então de repente lágrimas apareceram em seus olhos e quando ele tentou me abraçar. Yami, você é um amigo tão bom. Quando ele vem me abraçar, eu me inclino para trás na cadeira para sair do seu alcance. Pare! Você está bêbado, Minato. Isso não é comportamento jonin. Você não é um jonin, disse Minato. Suspiro. Ele está realmente bêbado. Eu apenas desviei casualmente de todas as suas tentativas de tentar me agarrar em um abraço. Então, quando seu corpo vai para a mesa, eu tenho um tiro certeiro em seu estômago. E eu o soco no estômago, enquanto envio um pouco do meu chakra para o corpo dele. Minato apenas olhou ao redor confuso. Esse foi um soco fraco. Assim que ele disse isso, eu posso ver os olhos de Minato se arregalarem de dor enquanto fumaça sai de seus ouvidos e boca. Mas como um Jounin e ninja de rank S, sua tolerância à dor é mais do que simplesmente incrível. Ele nem sequer vacilou e o único sinal de que ele estava com dor e estava realmente sentindo um choque elétrico doloroso dentro de seu corpo foi o arregalar de seus olhos. Eu estava usando meu chakra para expulsar à força o álcool de seu sistema. Então, depois de 10 segundos de Minato parado ali congelado no lugar, ele corou de repente, sentou-se na cadeira e sua cabeça bateu na mesa. Droga, isso foi vergonhoso. Sim, e foi desconfortável pra caramba pra mim também. Provavelmente todos aqui vão se lembrar disso pelo resto da vida e mesmo que você se torne Hokage, eles sempre vão olhar e lembrar de você como aquele cara bêbado. Eu disse a Minato com uma voz indiferente. Dizem que bater em um homem quando ele está caído é vergonhoso. Pra mim essa é a melhor hora para bater em alguém, enquanto eles estão caídos. Você nunca vai me deixar esquecer isso, vai? Disse Minato com uma voz cansada, enquanto ele me olhava nos olhos enquanto sua cabeça estava apoiada em seus braços que estavam sobre a mesa. Eu apenas sorri para isso. Nunca. Mas decidi que já era brincadeira o suficiente e perguntei a Minato. Então, como é seu relacionamento com Kushina? Você sabe, você ser inseguro pra caramba sobre isso me deixa preocupado. Minato faz uma cara estranha como se tivesse comido um limão. Vamos lá, isso era só eu falando enquanto estava bêbado. Eu e Kushina estamos indo muito bem. Mas e você, Yami? Eu imediatamente notei que ele estava tentando mudar a conversa. Droga! Acho que tramar contra raposas velhas que são boas nesse tipo de coisa faz a tentativa de manipulação sutil de Minato parecer ruim, mas ele ainda tem apenas 19 anos e não é como eu, apenas um ano mais velho que eu. Mas tecnicamente eu já tenho uns 36 anos se contar minha primeira vida. Droga! Eu realmente sou velho. Todos esses pensamentos foram processados por mim em um segundo enquanto eu olhava para Minto, peguei um pouco de chá verde que pedi e tomei um gole. E eu? Ponto. Bem, você é realmente solteiro ou já tem uma namorada secreta? Perguntou Minato com um sorriso amigável no rosto. Eu apenas dou de ombros para a pergunta dele. Não, na verdade não estou saindo com ninguém atualmente. Além disso, eu sou o chefe do clã Inuzuka, então namorar alguém publicamente não é bem apropriado. Afinal, planejo que meu casamento me dê pelo menos alguns benefícios. Porque se eu quiser apenas molhar meu pavio, posso seduzir qualquer garota e ter meu desejo concedido. Minato sorriu maliciosamente para isso. Bem, Kushina tem uma amiga, o nome dela é Mikoto Uchiha. Acho que você deveria pelo menos ir a um encontro antes de ir para a guerra. Penso naquele nome e examino minhas memórias sobre o nome. Ela é Mikoto Uchiha, filha do chefe do clã Uchiha. Ela também é uma Jounin de Konoha e 3 anos mais velha que eu, mas nada disso realmente importa. O que realmente importa é que ela também é a mãe de Sasuke e Itachi. Acho que ela é bonitinha o suficiente. Ok, claro, mas quando eu e ela nos encontraremos para o nosso encontro? Perguntei a Minato. Ele parece pensar um pouco e diz, que tal você ir ao encontro hoje? Isso me surpreendeu um pouco. Capítulo 130. Algumas horas depois da conversa entre Minato e Yami, ponto de vista de Mikoto. Meu nome é Mikoto Uchiha, filha do chefe do clã Uchiha. Bem, tecnicamente sou eu, mas meu pai sempre me disse que o verdadeiro líder seria aquele com quem eu me casasse. Olho para minha melhor amiga na minha frente. Ela é Kushina e ela continua me dizendo. Vamos lá, você tem que sorrir, senão seu rosto parece sem emoção e pode assustá-lo. Pensem como fui envolvido nisso. Obviamente amanhã quase todos os Jounin serão enviados para as fronteiras. A posição geográfica de Konoha é no meio de todas as outras grandes vilas ninja. Então, durante os tempos de paz, é uma bênção, já que temos rotas comerciais e os mercadores levam suas carruagens pela Terra do Fogo. Então, geralmente traz mais dinheiro. Mas em tempos de guerra, é uma maldição. Em todas as guerras que lutamos, sempre estivemos tão perto do colapso de nossa vila e da invasão estrangeira que nem é engraçado. Deixei minha mente devagar de novo. Eu realmente preciso me concentrar. Esse é meu primeiro encontro de verdade. Tenho 21 anos e esse é meu primeiro encontro de verdade. Poxa, isso parece tão ridículo, eu definitivamente não vou contar isso a ninguém.
Kushina está falando sobre mim como sempre, sobre meu cabelo e tudo mais. Mas eu apenas me olho no espelho e vejo. Amarrei meu cabelo em um rabo de cavalo e meu rosto parece passivo como sempre. Kushina chama isso de sem emoção e assustador, mas o que ela sabe? Ela provavelmente tem sucos de ramen correndo por seu cérebro. Vamos lá, Mikoto. Você precisa sorrir e me deixar mais entusiasmada com isso. Seu par é Yami Inuzuka, um dos melhores solteiros de Konoha. Diz Kushina tentando me deixar animada. Eu apenas me virei e olhei para ela. Você também não tinha uma queda por Yami Inuzuka quando era mais nova? Perguntei a Kushina com uma voz indiferente. Imediatamente ela ficou nervosa e começou a gaguejar. O que claro que ele não. Ela é uma péssima mentirosa. Como alguém como ela ainda se qualifica como Jonin ainda me espanta. Acho que sua força qualifica, mas sua personalidade definitivamente não. Depois de mais alguns comentários desnecessários e conselhos inúteis de Kushina, finalmente consegui sair da companhia dela e usei o cintilação corporal para chegar ao local do encontro. Era um restaurante nos arredores do complexo do clã Inuzuka, sempre em expansão. Kushina me assegurou que Yami disse que este restaurante está sob seu controle e que ninguém nos veria aqui. Isso é bom, já que ainda tem um casamento arranjado com Fugaku, e eu ver outro bravo seria visto como escandaloso. Além disso, um Uchiha se casar fora do clã é raro, e como sou filha do chefe do clã, isso se torna impossível. Afinal, não importa o quanto meu pai elogie Yami Inuzuka por suas façanhas políticas. Eu sei que ele não aprovaria que eu me casasse com ninguém além da estrela em ascensão do nosso clã, Fugaku Uchiha. Ele também é conhecido por nossos inimigos como Olho Maligno Fugaku, o ninja de classificação S e ainda está na casa dos 20 anos. Respirei fundo e abri a porta do restaurante de aparência luxuosa. Lá dentro, surpreendentemente, não vi ninguém. Este restaurante é bem popular. Conforme eu andava mais fundo, vi pinturas e decorações luxuosas. Então, assim que entrei na área do restaurante, duas garçonetes vieram em minha direção. Olá, senhora Mikoto, estávamos esperando por você. Siga-nos, nós lhe mostraremos sua mesa pré-arranjada. Eles estranhamente falaram em sincronia. Então eles me levaram para uma sacada com vista para o complexo do clã Inuzuka. Havia apenas uma mesa para dois na sacada e um dos assentos já estava ocupado pelo meu par, Yami Inuzuka. Ele estava olhando para o complexo do clã e tinha um sorriso suave no rosto. Minhas interações com ele até este momento foram mínimas. Eu só o via principalmente nas reuniões do chefe do clã quando meu pai decidia me levar também. Andei em direção à mesa e sentei-me em frente a ele. Quando ele ouviu o som da cadeira sendo puxada para trás, Yami olhou para mim. Ele tinha seu sorriso suave no rosto quando disse: "É um prazer conhecê-lo, Mikoto. Espero que você ache minha companhia divertida." Eu também sorri de volta e tentei fazer meus olhos escuros e sem pupilas parecerem mais felizes. Então respondi da maneira mais cordial que pude: "Estou feliz em conhecê-lo, Yami Inuzuka." Quando Yami ouviu isso, notei que seu sorriso se alargou um pouco enquanto seus olhos brilhavam em diversão. "Então você deve ter o mesmo problema, certo?" Olhei para ele estranhamente e decidi perguntar: "O que você quer dizer com isso?" Hahaha. Ele caiu na gargalhada quando ouviu minha pergunta. Então ele enxugou uma pequena lágrima dos olhos. "Bem, eu costumava ter o mesmo problema, os olhos que eles não demonstram emoção. Eu e você temos os mesmos olhos. Embora eu deva admitir, estou com um pouco de inveja do formato e da beleza dos seus olhos." Foi quando percebi que ele realmente tinha a mesma cor de olhos que eu. E se ele não tivesse aquela estranha luz de felicidade nos olhos, eles pareceriam sem emoção e vazios, assim como os meus. Depois de algumas horas escurece, mas ainda assim decidi ficar com ele, conversando sobre a vida e coisas diferentes. Nós realmente tínhamos muito em comum e no final até desenvolvemos um genjutsu juntos que permite ao usuário ter um certo olhar amigável nos olhos. Pela primeira vez desde que me lembro eu ri de verdade com alguém. Devo dizer que se ao menos ele tivesse nascido como um Uchiha. E enquanto a cortina de escuridão cobria as estrelas, nós bebemos vinho caro juntos. Não como o chefe do clã Inuzuka e a filha do chefe do clã Uchiha, mas como Yami e Mikoto, amigos ou talvez mais. Então, quando ficou bem tarde e eu sabia que meu pai ficaria preocupado se eu ficasse mais tempo, quando eu estava prestes a me levantar, senti uma mão segurar suavemente a minha. Olho para Yami e vejo um olhar de incerteza aparecer em seus olhos enquanto ele diz: "Fique comigo, Mikoto."